Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão vale mais do que qualquer motivação. Lembrando que aqui é um espaço onde nós falamos sobre crescimento, mudança, transformação. Pessoas que realmente subiram os patamares da sua vida pessoal ou profissional através do autoconhecimento e de decisões, às vezes não tão bem simples ou fáceis de serem tomadas também. E agora nós estamos nos episódios na temporada Agentes Transformadores, que são aquelas pessoas que, além da sua autotransformação através do autoconhecimento, também já estão levando técnicas, ferramentas e conhecimentos para contribuir com a transformação de outras pessoas. E hoje eu tenho um convidado super especial, que foi bem legal a forma que a gente se conectou para chamar para o podcast, né? Foi uma conversa de Instagram. Eu estou aqui com Eduardo Casarini, que está aí há 8 anos na gestão de recursos humanos e também agora hoje na Casarini RH, Casarini Recursos Humanos. Seja muito bem-vindo, Edu. Muito obrigado, enorme satisfação estar aqui. Eu acho que esse nosso bate-papo vai ser, além de compartilhar o que eu já passei, ser engrandecedor para essa nossa troca, né? Com certeza. Acredito que vai ser engrandecedor tanto para nós quanto para quem estiver assistindo, porque no decorrer do nosso bate-papo, talvez alguns posicionamentos do Eduardo vão inspirar você também a tomar algumas decisões de mudança na sua vida. Ô Edu, vou chamar de Edu, tá bom, pessoal? Pois não. Fica mais tranquilo. Edu, me conta um pouquinho quem que era você antes da inteligência emocional, antes de qualquer contato com essa coisa de inteligência emocional, soft skills. Quem era o Eduardo? Cara, não sei a palavra que eu posso falar no podcast, mas eu acho que eu era assim, bem... Eu tinha certas visões, certas percepções. Acho que uma forma boa de explicar é assim, né? Se algo estava dando errado, a culpa era daquele negócio que estava dando errado. Se tinha uma coisa que não estava funcionando, né? É aquilo lá que era o problema. Meu casamento estava ruim, a culpa era da minha hoje ex-esposa. Se o trabalho não estava bom, a culpa era do trabalho. E aí, a hora que eu entro nesse mundo de desenvolvimento, eu vejo aquele pressuposto inicial, né? Que eu tenho essa responsabilidade, eu tenho esse poder, vamos por assim, né? Que tudo que acontece ao externo é, antes de mais nada, uma responsabilidade minha. Então eu vejo que isso é o grande diferencial do Eduardo lá em 2015, quando começo a olhar para o desenvolvimento. Em 2016, 2017 eu conheço a Signa. Então daí para frente eu começo a perceber que o culpado, talvez não exista um culpado, mas o responsável sou eu. Eu acho que a palavra é responsável, Exatamente. porque ninguém erra porque quer errar. Ninguém faz errado porque quer fazer errado, né? A gente sempre faz a melhor opção do momento. E você trouxe 2 palavras que eu quero dividir com o pessoal, que você falou assim, qual é a palavra? Talvez a palavra você era extremamente terceirizador, né? Terceirizava, né? Não, a culpa é do outro, a culpa é da empresa, a culpa é da economia. E com o autoconhecimento, você aumentou o seu nível de autorresponsabilidade. E você sabe que em processos terapêuticos de transformação, isso leva, não é num dia, nem um mês, que as pessoas se tornam autorresponsáveis, mas o grande mérito de um coach, de um terapeuta, é quando o cliente fala assim, ok, eu sou responsável pela minha vida agora. E isso é um mérito enorme, né? E me conta uma coisa, quais eram alguns comportamentos que você... Agora, já como um acadêmico, fazendo uma posição perceptiva, você vendo o Eduardo lá antes do autoconhecimento e vendo o Eduardo hoje, tá? Quais eram os comportamentos que você julgava que era certo? Você fala assim, cara, eu fazia aquilo e eu tinha certeza que era certo, mas agora você teve essa autopercepção. Eu acho assim que o principal exemplo que eu posso falar, né, que eu posso falar, poxa, fazia errado, era primeiro com a minha saúde. Eu não tinha esse autocuidado, eu não tinha essa consciência, né? Eu estava ficando acima do peso, estava ficando fora de forma. Nisso estava várias outras consequências acontecendo, como, sei lá, dores, canseiras. Eu não tinha performance. Energia, de potencial mesmo físico. E eu enxergava que isso aí era uma coisa normal. Porque é aquela coisa, eu sempre terceirizava, né? Eu ficava muito assim, deixa a vida me levar. E aí a hora que eu percebo que, não, eu tenho que ter controle, eu começo a olhar para o espelho, eu começo a buscar métricas. Uma coisa que foi bem impactante para mim foi no S1, quando eu fiz aquele planejamento de vida das 5 saúdes. E só fazendo uma pausa e avançando no tempo, na hora que eu olhei recentemente aquele planejamento que eu tinha feito, tudo eu consegui, tudo que eu coloquei ali para conquistar,
eu consegui. Aí fica a dúvida, não sei se eu sonhei baixo ou se eu fui bom para fazer, né? Mas na hora que eu vejo que eu tenho que ter métricas, tenho que ter parâmetros para poder me evoluir, é aí que começa a fazer a grande diferença. Então, se eu olhar para o Eduardo lá atrás e porque é hoje, eu consigo ter indicadores, consigo buscar pontos que são importantes para o desenvolvimento. E antes eu não tinha isso, né? O que acontecia era o destino, o que acontecia era o acaso, e eu era vítima disso. E hoje não, eu enxergo que eu tenho responsabilidade e essa coisa de culpa, de vítima, acaba não acontecendo, porque a gente tem essa opção de controlar e fazer o que tem que ser feito. Sim, e é legal, eu queria tocar alguns pontos, alguns comentários que você fez, como quando ele fala a palavra indicadores, às vezes isso, pessoal, não precisa ser um grande expert. Indicadores não são planilhas, números só, Não. mas são evidências. Por exemplo, se eu vivo cansado, se eu estou sempre sem energia, se eu falo que eu estou sem tempo, isso são indicadores, né? A evidência é um indicador que as coisas estão erradas. E quando a gente toma autorresponsabilidade, às vezes não cuidar do seu corpo era culpa da falta de tempo, culpa de não sei o que lá, não tem uma academia boa, eu não gosto disso. Não tem uma boa companhia. Uma boa companhia. E o Eduardo colocou uma coisa muito importante para vocês, que é assim, ele estipulou um plano de metas nas 5 saúdes, e ele falou assim, eu vi que eu bati todas, eu não sei se eu fui tímido em colocar talvez metas mais ousadas, né? Não, porque quando você tem o primeiro contato no S1, a grande intenção, Edu, não é que você crie uma meta gigante, mas que você sinta e saboreie que é possível escrever e cumprir. Nem que seja pouca ou pequena. E gerar esse mecanismo, essa crença nova de que se eu colocar no papel eu posso. A partir da meta pequena, aí você traça uma um pouquinho maior e um pouquinho maior. Eu lembro até hoje o Trevisan falando, né, que para comer um elefante, como que você faz, né? Tem que fatiar o elefante. Isso, Então, às vezes, as pessoas não comem um elefante porque elas acham que é demais. Mas se eu dissesse, que tal comer um bifinho? Só que as pessoas não querem comer um bifinho, elas querem comer um elefante. Mas para comer um elefante, tem que ser... É igual correr uma maratona, né, cara? Tem que correr o primeiro quilômetro. Sim. Que bom. Me conta uma coisa, cara. Qual foi como foi seu primeiro contato com essa coisa chamada autodesenvolvimento? Então, foi assim, uma atitude desesperada. Eu estava sentindo algumas coisas não dando certo na minha vida. E aí tinha uma pessoa que fazia um circuito itinerante lá para falar sobre palestras. Depois ele vendia um seminário de coaching. E foi então que eu tive esse primeiro contato com esse cara. A hora que eu falei que eu comprei esse seminário, que eu ia frequentar para um aluno que tinha feito o S1 da Signa, ele falou, olha, eu não conheço esse rapaz aí, mas eu conheço uma empresa que está aí há tanto tempo no mercado, são sérios, eu fiz e eu gostei. O desespero estava tanto, falei, tá bom, então eu vou fazer esse e vou fazer o outro também. Vou fazer os dois. E foi interessante que hoje eu lembro daquele exemplo que você me deu uma vez, né? Que existem vários tipos de pizza. Tem a pizza que custa vintão e aí vai com aquela calabresa ruim. Mussarela e calabresa. E tem a pizza um pouco mais requintada, que não estou dizendo que é caro, mas seria uma pizza que vai ter uma coisa melhor e que aí vai custar um pouquinho mais caro, né? Então, nesse momento eu me vi nesse dilema, né? Acabei escolhendo as 2 pizzas, inclusive. Só que esse primeiro passo que eu dei nesse primeiro seminário que eu fui, me abriu a consciência, porque até então eu era um cara assim que não acreditava nisso, não entendia que isso existia, né? E aí, a hora que eu fiz esse primeiro seminário, ele me abriu a consciência para que a hora que eu fosse pro S1 tivesse mais preparado. Então, o que me deu a primeiro passo de consciência, aquele cara que eu era, que eu vejo assim que eu era muito retrógrado em muitas coisas, foi esse primeiro passo que eu dei, né? Para depois eu ter conhecido o S1, que aí sim ele veio fazendo uma transformação. Quem foi seu padrinho de S1? O Felipe Tabai. Felipe Tabai, caramba. E o Felipe também seguiu o caminho com a gente. Ele é Silva, gaivota, peregrino, acadêmico, master acadêmico. Master também. E acredito que ele deva ir na reunião do conselho também, porque assim, tudo que a gente lança, ele aparece. Ele não é um frequentador assíduo dos treinamentos, né, dos encerramentos, mas ele sempre ele aparece para fazer os treinamentos. Que legal, cara, que legal. E aí, primeiro contato então com a Signa foi S1, não é isso? Foi S1. Você demorou, cara, para entrar nesse universo? Você começou a falar um pouquinho, mas detalhe um pouco quais eram suas maiores objeções sobre essa coisa de autoconhecimento. Então, eu
eu confundia muitas vezes assim, né? Quando começava a falar, pô, as pessoas falando, parecia um culto religioso. Então a primeira objeção que eu tinha, não me orgulho em falar disso, né? Mas eu não sei como que eu conseguia pensar isso, né? Então a primeira impressão que eu tinha era isso, um culto religioso. E a segunda questão é tipo, mas como que pode, né, uma situação dessa evoluir, uma situação dessa fazer isso que eles estão prometendo? E uma objeção bem pontual foi a hora que disseram que eu teria que ir de carona com meu padrinho. Na época era uma outra vendedora, não era a Sara. Eu falei, viu, eu não vou mais, porque como assim não posso ir eu com o meu carro? Então eu tô fora. Aí por fim o Felipe me explicou, falou que era assim mesmo e tal, daí eu confiei. Acabei indo. Então acho que as objeções que eu encontrei para ir seriam essas, né? Eu enxergava uma máscara Vamos chamar, mística. de uma forma não pejorativa, num certo preconceito, né? A gente tem Sim. um preconceito, uma Era um ideia preconceito. preconcebida, né? E aí eu fiquei confuso nessa questão, né? Ainda mais quando fala aqui sobre essa... Ela explicou, não é obrigado, né? Você pode ir com o seu, mas é aconselhável que deixe o padrinho que te leve e tal, deixa ele fazer essa gentileza. Falei, pô, realmente, né? Era uma pessoa que não aceitava muito a mão estendida. Falei, eu vou aceitar essa gentileza do meu padrinho. É engraçado que o treinamento começa antes do treinamento. Sim. Você já trabalhou para ele, deixa, né? Deixa ele me ajudar. Eu até expliquei em outro podcast, só sobre o Signa 1, essa coisa que as pessoas... Por que eu não posso isso? Claro que você pode, mas o padrinho, ele quer te levar. É importante deixá-lo, porque tem a participação do padrinho, tanto na sexta quanto no domingo. Então, geralmente eu explico desse jeito, assim, porque vai ter uma atividade para ele, é importante para ele, tá bom? Então, Exato. se permita. E eu, como padrinho, hoje, eu tenho o prazer de levar, Tá uma vendo? honra para mim. Eu já cheguei a levar 2 ou 3 pessoas e me sinto muito honrado em poder parar um momento da minha agenda, levar esse cara lá, depois resgatar ele. Então, para mim, hoje eu entendo como que é interessante. Esse senso de contribuição. Sim. E tenho certeza que se você tiver mais uma afilhada, você vai fazer questão Sim. de levá-lo. E o que você já fez com a Signa? Me conta aí. Eu fiz o S1, S1. Fiz o S2, que é o Gaivota, e fiz também a Academia da Excelência. E tô de olho no S3. Tá, legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir um pouquinho, né? Depois eu quero entrar um pouquinho mais na academia, porque é um longo, um processo, não é um final de semana, mas são 10 finais de semana, né? Vamos começar pelo S1, cara. Quais foram alguns momentos mais marcantes para você no S1? O momento marcante do S1... deixa eu tentar não dar spoiler, né? Não, eu te ajudo. Pode falar o nome da dinâmica, não tem problema não. Foi o Reborn, que é o Trevisan que faz. Não. Não sei, na minha época foi ele que fez. Não. É o Renascimento, que você... Não, o Renascimento é do Gaivota. Não, tem uma... No S1 tem a regressão. No meio do treinamento, que meus últimos 5 minutos. Os últimos 5 minutos. Isso. Aquela parte onde você faz uma projeção, como se você estivesse partindo, fosse o momento da sua morte. Os últimos 5 minutos, com Trevisan, isso. Aí tem um momento que ele fala para eu imaginar as pessoas que estão segurando as alças do meu caixão. Isso. E aí eu percebi que algumas pessoas importantes para mim não estavam segurando minha alça, na minha imaginação. Uhum. E isso eu comecei então a entender que será que faz sentido eu ter relação ainda com essas pessoas, né? Será que eu não estou enrolando a minha vida e a dela? Então acho que esse foi um momento marcante. Um momento marcante também foi na dinâmica lá do balde na cabeça, da gente não ser vai com as outras, né? Sim, você Maria vai com as outras. Foi muito impactante isso aí. E a regressão, que foi uma coisa assim que até não estava entendendo o que eu estava sentindo naquela hora, achei sensacional. Eu cheguei a ver imagens do meu quarto de quando eu era criança que eu nem imaginava que estava na minha memória. Legal. Esse é um exercício, né? Então, para o pessoal entender um pouquinho, quem não conhece, né? Os últimos 5 minutos é uma metáfora baseada num psicodrama, né? Onde a gente pode se projetar e imaginar como seria se eu estivesse partindo e tomar novas decisões na vida, né? Tem uma dinâmica que a gente chama, o do fulano é para ser o Maria vai com as outras, é onde a gente realmente faz uma provocação para você entender se você está sendo manada na vida ou se você realmente banca os seus princípios, as suas verdades, seus valores. E a regressão, onde a gente tem a possibilidade de entender quantos fatos, às vezes, da minha própria história, que nem eu imaginava, ditam regras ainda no comportamento do meu adulto. E aí você partiu para o Gaivota. E do Gaivota, como foi? O Gaivota, eu falo assim, que é um treinamento que eu estava mais aberto e eu consegui aproveitar muito mais as dinâmicas que aconteceram.
E foram 2 ou 3 que marcaram. Uma delas é aquela que eu preciso... Você pergunta lá quem que não gosta de receber favor, quem que não gosta... Sim. E quem gosta de falar, e aí eu fico conectado com outras pessoas e a gente tem que se compartilhar. Isso. Foi muito desafiador aquilo lá. Tem que aprender a receber ajuda, tem que entender como ajudar, tem que tirar um pouco do próprio controle. Sim. E aí outro marcante foi aquela visita surpresa, né? Que a gente... Vocês fazem, Caramba, aquilo lá... Impactou, foi né? assim, E que legal. Foi esse. E um terceiro é a hora que eu sinto a queda, né? Que também foi sensacional. Confiança, Isso. né? Trabalhar a confiança. Que mágico, que mágico. E me conta uma coisa, e aí, S1, S2, e o que despertou a vontade da Academia de Excelência? Qual foi o grande motivador? Eu vi assim, que eu precisava de recursos para poder lidar com os desafios que eu estava enfrentando no meu trabalho, principalmente. Eu tinha dificuldades, às vezes, em abordar certos temas, dificuldade em abordar certas coisas que eu entendi que na academia eu ia aprender. A questão da posição perceptiva, a questão de saber falar com a voz de cabeça, coração e víscera. Então, foram alguns ensinamentos que eu fui pegando e que eu sabia que teriam, né? Que eu conseguia aplicar no trabalho. Só que isso foi o que motivou. Aí eu falo que a academia ela tem um efeito colateral. Que começou então a mudar as minhas relações, como que eu me comportava com a minha família, como eu me comportava com amigos, como eu me comportava com a minha companheira, com a minha namorada. Então essas coisas elas começaram a mudar e não só aplicar no trabalho, mas como também repercutir e reverberar dentro da gente, né? E eu fiquei um pouco mais seguro para certas decisões, para certas questões que até então eu não tinha essa segurança, essa consistência. Então eu falo assim, né? Eu entrei lá para uma coisa, de um jeito, esperando certas questões e saí de outra com um efeito colateral que eu não esperava e que foi muito maior do que o que eu poderia aplicar no trabalho, que eu nem estou mais nesse trabalho, inclusive. Então foi assim, a academia ela foi muito importante nessa minha trajetória, para decisões que eu acabei tomando ao longo desse ano seguinte da academia. Olha que legal, vou fazer um comentário, porque está muito fresquinho, né? Nós terminamos a academia nesse domingo agora, foi o último módulo, e foram 60 e poucos depoimentos, e a cada depoimento muitos falavam assim, olha, eu vi o conteúdo, então profissionalmente eu achei que poderia agregar muito na minha vida, vim buscar ferramentas, e a maioria fala assim, essas ferramentas foram entregues para o meu mundo profissional, só que eu não imaginava o que ia acontecer na minha própria vida. E muitos falaram assim, eu vim buscar para o mundo profissional, e como você... E já não estou mais onde eu estava. Sim. Já mudei de carreira, já mudei de local. E eu gostei da palavra que você usou, né? O aprendizado, ele repercutiu ao seu redor. Né? Como Sim. se jogasse aquela pedrinha no lago e fizesse assim, aquela ondulação. Que legal. E de tudo isso, Du, quais foram alguns... Vamos tentar agora, a academia, como ela é longa, né? O processo de 10 meses... quais foram os aprendizados que mais te marcaram, aquele módulo que mais te marcou? É rápido, são 10 meses, mas passa tão rápido, né? Eu vinha para Indaiatuba, ficava o final de semana, a hora que eu via já estava voltando, então foi uma coisa que passou muito rápido, né? Mas assim, os módulos que mais me marcaram foi a primeira abertura, que eu acho que é muito interessante, né? A forma como você nos recebeu. Aquela primeira colocação que eu faço. Isso, eu falei, poxa, estou no lugar certo. Fiquei mais convicto que, de fato, eu estava fazendo algo que seria importante para mim. Em seguida, ainda nesse primeiro dia, aquela apresentação, aquele desafio, né, que já tem que começar, e aí aquilo lá é gravado. Outro conhecimento importante foi a questão da pirâmide dos níveis evolutivos, os níveis, né? neurológicos. Os níveis neurológicos. Ambiente, comportamento. Sensacionais. A hora que a gente aprende a falar sobre metáforas, que tem que fazer aquela outra apresentação também, achei sensacional. A questão do até quando, do basta, né? Que você... O chega, que né? achei super legal também. E um ponto importante da academia também é a troca. São as pessoas que eu conheci, são as pessoas com quem estavam ali frequentando. Então, veja assim, resumiria a Academia da Excelência
nos módulos em questão de posição perceptiva, os níveis neurológicos, aprender um pouquinho sobre crenças e aí o networking que é feito ali, que isso foi sensacional. Riqueza, né, cara? Sim. Os alunos, os colegas. E as pessoas às vezes acham que a riqueza da academia é porque são grandes empresários de sucesso. Não. São pessoas como nós, buscando conhecimento, pessoas que têm muito a ensinar e a aprender. É um grupo muito rico. O grupo de você foi muito gostoso também, né? Foi. Quem que você lembra de destaque da sua turma aí? Até porque eles escutam muito também a gente. Olha, primeiro a Ingrid, que eu mantenho contato desde o Gaivota, né? A gente acabou estando no mesmo grupo ali. Acho que acaba até sendo mancada a gente não lembrar todo mundo, é muita gente, sabe? cara, é muita gente, você não vai lembrar. Mas teve alguns que você fez mais exercício e tal. Teve os que marcaram, né? A Sabrina, que entrou uma mulher e saiu outra. Tá voando, hein? Tá longe. Tá sensacional. Você tá acompanhando a trajetória dela, Tenho acompanhado. O Natalício, que foi meu parceiro de gaivota também. O Padre, que é outro que tá voando também. Que você tá sabendo das novidades, várias né? mudanças aconteceram. E fiquei muito feliz, porque assim que ele soube da mudança, ele já me ligou, já fez uma chamada de vídeo para me contar. Então a gente, mesmo estando distante geograficamente, estamos próximos. Essa conexão continua. Sim. Tem o Flavião também, que a gente foi assim, um parceiro muito marcante. O Du, né, que também foi muito marcante para mim. Enfim, né? Agora sim, os que vieram na cabeça primeiro, Legal. o casal, o Simone e o Sandro. Olha que interessante, né? Vamos falar de alguns. A Ingrid, né? Ela veio, trabalhou com a gente, tá nos ajudando em alguns treinamentos também. O Du hoje trabalha também. na Signa também. O Flávio e o Natalício, tem contato com eles, foram por caminho. O Natalício esteve comigo essa semana, vão para o Conselho de Empresários da Signa também. Deixa eu ver o que mais você colocou. O padre Reinaldo, né? Sim. Ele também me mandou uma mensagem e falou: aqui. Fernando, eu vou te contar um negócio, mas isso ainda não é para ser jogado ao mundo. Falei, ai meu Deus. Aí o dia que ele anunciou, eu falei, feliz demais. Olha que interessante, quanta mudança. Se você fosse lembrando de outras pessoas, a gente ia entendendo outras mudanças, né? Sim. Acho que no seu grupo estava o Zé Luiz, estava o James. Não, o James e Luiz eu não lembro. Não estava no seu? Não. Porque então eles reciclaram. Porque a Ingrid estava no deles, então a Ingrid fez a segunda vez. A Ingrid ela fez online, dela optou também para fazer o presencial. Então, foi isso. Por isso que ela estava no mesmo grupo que eles. Cara, a gente falou da academia, a gente falou muito termos técnicos, assim, níveis neurológicos, posições perceptivas, que as pessoas não entendem muito. Vamos falar em decisão e mudança, assim. Quais foram os momentos cruciais na academia onde você teve que tomar decisões, você fez as mudanças? Quais foram alguns momentos que você consegue identificar? Fala assim, cara, eu tive que tomar decisões e fazer mudanças. Eu acho assim, tentando simplificar essa questão dos níveis neurológicos, né? Eu vejo que ali fala que primeiro é o ambiente que eu estou, depois isso vai ditando os comportamentos e tudo mais. Eu vejo que esse foi o principal ponto, né, para uma mudança acontecer, em que eu começo então a ressignificar minhas crenças. E a hora que eu começo a entender que, na hora que eu posso acreditar em algo diferente, eu posso acreditar que eu não tenho que ficar sobre uma agenda de horário que é a CLT, que eu posso buscar alternativas diferentes na minha carreira. Então, na hora que eu começo a entender isso aí, e a hora que fala crença é isso, né? Às vezes a gente confunde crença com uma coisa muito mais complexa, até mesmo vincula com religião, mas a crença é você passar, então, a entender e acreditar. Assim como eu acredito que essa caneca tem água, eu passo a acreditar que eu posso trabalhar com uma agenda diferente dentro da minha realidade, dentro do meu contexto. E nisso eu começo então a buscar alternativas, eu começo a buscar prospectar novos clientes, começo a prospectar novas formas de eu ganhar dinheiro e essa foi assim a principal chave que virou, né? Então o nível neurológico ele vai lá em cima na crença e eu começo então a me comportar, colocar em ambientes diferentes, buscar conhecimentos diferentes para poder fazer o que tem que ser feito. Um outro ponto interessante é quando eu começo tem aquela metáfora que eu tinha que falar sobre mim, só que em terceira pessoa. Quem sou eu, né? E até brinquei ali, trouxe uma metáfora sobre a coxa de retalho, que eu sou, né, pelo menos é uma outra coisa que eu aprendi, não posso generalizar, estou falando de mim, então eu sou
uma coxa de retalho que, conforme as experiências da vida eu vou passando, eu acabo então ganhando um pedacinho novo, assim como esse nosso encontro está me dando um pedacinho novo, assim como a academia me deu vários pedaços novos, eu vou montando a minha coxa de retalho, né? E a hora que eu passo a ter esse exercício dessa metáfora, a gente passa então a olhar, palavras do padre agora, a gente passa a olhar pastas da nossa vida. Ele está revirando algumas pastas, que ele está de mudança, então ele falou que ao revirar essas pastas ele estava olhando algumas pastas abertas, algumas que ele não fechou, outras que estavam fechadas ele tinha que reabrir. Então eu falo que esse exercício da metáfora, ele me ajudou a isso, né? A olhar um pouco mais para dentro e reorganizar algumas coisas. Então eu vejo assim que decisões que eu tomei foi graças a essa clareza, e aí que eu decido então a buscar outras formas de atuar. E também olho para mim e começo a me entender um pouco melhor, me aceitar um pouco mais. Legal. Eu vou fazer uma parte aqui, o Du colocou a força das crenças, né? Porque às vezes a gente muda ambiente, quer mudar comportamento, mas vem uma crença que me impede de agir. E eu gosto de metáforas, né? É como se quem está assistindo, tá vendo aqui tem uma caneca com água, mas se você não está assistindo, está ouvindo no carro, imagine que aqui na minha frente tem uma caneca com água. E a água é algo que vai me fazer muito bem, pois estou com muita sede. Só que se eu acreditar que essa água é contaminada, que eu tenho uma crença que essa água não é boa, que essa água é ruim, eu posso ter a sede que for, eu posso estar pronto para o que for, mas eu não tenho um movimento em direção a beber a água. E muitas vezes, e na vida, a água é só água. As coisas só são as coisas, né? O que eu acredito sobre essas coisas fazem com que eu vá em direção a essa fonte de água, ou que eu continue passando sede pro resto da vida, não é verdade? Sim, sim. Muito bem. Ô Du, diferente do S1 e do S2, né, que é um final de semana, vai lá, um impacto, um sábado e um domingo, sexta, sábado, domingo. Como foi essa coisa de um ano? Como foi essa coisa de processo para você? Academia é um processo, tá, pessoal? São 10 meses, só para vocês entenderem. Eu chego no sábado, voltava no domingo, né? Ficava meio que internado aqui em Dayatuba, porque eu sou de Piracicaba, às vezes não compensava voltar para lá. E eu falo assim, né, que aos poucos a gente vai assimilando. Um final de semana eu vou lá e aprendo sobre posição perceptiva. E aí eu começo a praticar no dia a dia a posição perceptiva. Aí no outro final de semana eu aprendo mais um conceito. Eu começo a praticar esse conceito. Então eu vejo assim que a aprendizagem, um pouquinho de cada vez, né? Um final de semana, das 9 até as 18, mais ou menos. 16 horas por final de semana, em média. Então, é bastante tempo, mas acaba sendo algo muito produtivo, a gente aprende muita coisa, e aí, ao longo daquele mês, a gente vai praticando, vai entendendo, vai ajustando aquilo que entrou, né? Porque a gente pega a informação, se a gente não pratica, então, esse um mês, para mim, dava tempo de praticar, de executar, de entender melhor, de me entender em questão aquela visão que eu aprendi nova. Então, eu vejo que a academia ela foi interessante por isso, né? Aprendi um pouquinho, voltava, executava, colocava em prática, assimilava. Aí, na próxima, outra vez. Então, isso foi muito interessante, esses 10 finais de semana, esses 10 meses, torna-se interessante por isso. Legal, muito bom. E vamos falar em frutos, porque assim, não sei se você já ouviu se eu falei isso na academia, mas geralmente quando alguém fica falando assim, nossa, eu sou um ótimo obstetra, eu sou uma ótima parteira, eu faço as crianças nascerem, eu falo, para de me falar de partos, me mostre os bebês, eu quero ver resultados. E é o que vale na vida, frutos colhidos. E se eu pudesse falar do Eduardo lá atrás e agora, quais são os frutos colhidos de evidências mesmo na sua vida pessoal, profissional, relacionamentos? Você fala assim, esse sou eu. Você pode olhar na minha vida, é isso que eu venho colhendo de frutos. Eu vejo assim, né? Se eu for, vamos dividir então em áreas. Primeiro pessoal, questão de relacionamento. Hoje eu tenho um relacionamento muito melhor, muito mais saudável com a minha namorada, em que a gente conseguiu evoluir muitas questões, evoluir muitas coisas. Eu vejo que a gente tem um grande reconhecimento hoje, uma coisa que não tinha tanto quanto antes. Existe a força do amor. Eu acho que isso é o combustível fundamental. Mas entender muito claro quais são os nossos valores, quais são os caminhos que a gente quer percorrer, né? Ter essa visão um pouco mais acadêmico do negócio, do relacionamento, eu acho que isso traz muito mais clareza
para aquela trajetória que os dois estão querendo percorrer juntos e potencializa muito mais do que o casal deseja. Então isso foi assim um grande fruto. Na questão da família, a gente tem muitas vezes assim, né? A gente vai na casa de um familiar, de um parente, e às vezes a gente não gosta daquilo que a gente está vendo. E esse não gostar, a gente acaba agindo e aí você acaba respondendo aquele parente, você acaba não gostando daquele... Você acaba simplesmente entrando na onda, né? E com o conhecimento da academia, eu vejo também que eu tive assim, um pouco mais de tranquilidade. Eu posso entender que aquilo é aquilo e eu tenho que amar e respeitar daquele jeito. Eu não preciso querer modificá-lo, não preciso querer fazer diferente, né? Eu apenas tenho que aceitar que é aquela pessoa, né? O que eu posso fazer é aceitar a essência dela. Então, acho que isso foi uma grande virada que deu para mim ali, né? Em questão de relacionamento. Em questão profissional, eu vejo que eu consegui encarar melhor os desafios que surgiram, né? Então, teve momentos que eu estava precisando me reposicionar, eu consegui ter clareza nisso. Eu via que eu estava num emprego que eu não estava produzindo o quanto eu poderia produzir, eu tive clareza para chegar e conversar sobre esse momento e falar, olha, não é mais isso que eu quero percorrer, eu quero mudar a minha trajetória. Então eu tive essa coragem de chegar na frente da diretoria e falar sobre essa questão, né? Olha, não é mais isso, eu vejo que eu preciso mudar a minha carreira, eu preciso encerrar meu ciclo aqui. Coisa que já tive situações assim antes e não tinha essa coragem, não tinha essa clareza, né? Eu entendia que uma coisa que me acontecia era eu tinha que aceitar e tinha que... Não, agora não. Bom, eu preciso separar. Eu entendo que não é mais o lugar que eu tenho que estar. Eu entendo o que eu quero, quais são os caminhos e valores que eu quero prezar. Então eu posso falar com você, falar, olha, não é desse jeito que eu quero seguir, eu preciso tomar uma nova rota, né? Então eu vejo que resultados foi nessa questão de relacionamento e no trabalho ter essa coragem de falar, olha, eu não quero mais ficar, preciso sair e hoje estou começando a colher o fruto desse meu empreendedorismo, que está cheio de dificuldades, está cheio de desafios, só que são desafios que eu tenho consciência de encará-los, tenho consciência de poder conviver com eles. As pessoas da academia me trouxeram também um networking que eu posso muitas vezes conversar com o padre sobre certas questões, conversar com o Natalício sobre questões de empreendimento, com o Flávio, enfim, eu tenho um relacionamento uma rede de relacionamento que me apoia nesse momento também. Isso é muito rico, isso é muito rico. E conta um pouco então. Tá todo mundo curioso, cara, essa grande... O que você tá fazendo, cara? Você fala assim, se vende aí, o que você tá fazendo? O que você deixou de fazer e o que você tá fazendo? Então, antes eu trabalhava numa loja de varejo, fazia a supervisão de loja e a parte de gestão de pessoas ali dentro. Fiz isso por quase 5 anos. Já vinha da área no varejo, sempre trabalhando com gestão de pessoas e tal. E aí, então, eu decidi, como eu já vinha fazendo em paralelo, eu brincava que eu fazia isso nas periferias, nas bordas dos meus horários, né? Uhum. Como um complemento de renda. Eu decidi assumir essa minha atividade. Hoje eu faço consultoria em RH, desde a parte de recrutamento e seleção, a parte de treinamento e desenvolvimento, pesquisa de clima organizacional. Então eu tenho entrado nas empresas e ajudado a melhorar esse ambiente da empresa, tanto com os ajustes que têm que ser feitos para a empresa ficar de uma forma ideal, tanto quanto para trazer pessoas para potencializar o desempenho da empresa. E hoje é essa a minha principal fonte, o principal meio que eu me dedico hoje para trabalhar. Legal, então quem está nos ouvindo aí e está com alguma questão dentro do seu recursos humanos, ou não tem um recursos humanos estruturado, ou acha que tem, mas não é, então você depois vai ficar sabendo aí como você pode também conversar com o Edu sobre tudo isso, cara. E vamos lá, vamos fazer o seguinte. Muita gente que nos ouve conhece a Signa, né? Muita gente, grande parte do nosso público os signeiros aí, uhum, né? E muitos ficam na dúvida assim, ó, faço academia, não faço academia, vale a pena o investimento, o tempo, horas, são muitas objeções, né? Se você tivesse com alguém que tem o potencial, tem condições para fazer, mas falasse assim, eu estou na dúvida, faço ou não faço? O que você diria para alguém que está em dúvida sobre academia de excelência? Eu diria primeiro, vai com dúvida. Porque eu não sei se eu vou conseguir convencer essa pessoa. Uhum. Então vai com dúvida.
E se eu tiver condições de convencer, eu seria assim bem técnico na explicação, né? Você vai aprender isso que vai te ajudar naquilo, né? Você vai aprender os níveis neurológicos, você vai poder enfrentar certas situações no seu dia a dia, você vai aprender a linguagem hipnótica, que se você trabalha com comercial vai te ajudar bastante como posicionar as suas frases. Você vai aprender técnicas de coaching que você vai conseguir aplicar, de repente, até mesmo para fazer um plano de desenvolvimento individual. Quem é do RH, às vezes tem que pegar um colaborador e ajudar aquele colaborador a se desenvolver. E o coaching é uma técnica excelente para isso aí. Eu posso estruturar, né, em 10 sessões espalhadas aí ao longo de cada 15 dias, a cada 7, para poder fazer esse desenvolvimento. E a academia ela vai entregar essa ferramenta para que eu possa fazer isso. Se de repente ainda uma pessoa do RH ela precisa trabalhar com uma mentoria de um colaborador, a academia também vai me ensinar, através de posições perceptivas, eu saber escutar, eu saber falar. Então eu vejo que se a pessoa está com dúvida e eu entender um pouquinho do dia a dia dela, eu falo, faça que você vai conseguir usar na prática certas questões. E além de usar na prática, lá na academia a gente consegue vivenciar isso aí, isso que é importante que você faz lá. Eu aprendo e aplico. Inclusive, foi uma das principais objeções que eu tinha. Até falei com o Felipe, Felipe, eu tenho que ficar praticando as coisas. Às vezes eu tenho preguiça de ir num curso assim, que vai me dar assim, vai me tirar da zona de conforto. Eu tenho que aprender e fazer, né? Eu aprendo uma coisa e tenho que ir lá na frente falar, por exemplo. Eu aprendo uma coisa e tenho que aplicar. Então eu ficava assim com uma certa... Foi uma objeção que eu tive. Mas vivenciando, eu falei, poxa, como que isso é interessante, como que isso é excelente, assim, me ajuda. A hora que eu vou no dia a dia, já estou treinado, estou preparado. Sim. E foi uma forma que eu usei para que eu conseguia aprender. Porque se eu não tivesse feito lá, eu me esqueceria. Sim. Então o adulto aprende fazendo e foi sensacional. Existem muitos cursos, treinamentos teóricos, né? Muitos EADs, e onde você aprende a teoria, mas lá a metodologia que eu implemento, né? A teoria você já pratica, dali você já sai sabendo. Sim. Praticou uma vez, aí você sai fazendo. Tanto que teve uma ocasião, né, que o Charles é outro companheiro da academia, eu precisei de uma ajuda. Eu falei, Charles, aplica para mim essa ferramenta, por favor. Aí por videochamada a gente fez a aplicação. Com o Charles também, cara, colhendo grandes frutos, né? Na família também, empreendendo também. Uhum. Que bacana, você teve uma turminha bem bacana ali na sua academia. Então, Odu, esse aqui eu vou deixar um espaço agora só seu, para você falar o que você quiser, para quem você quiser, deixar o seu recado, seu depoimento, o que você quiser. É um momento seu para você fechar essa experiência aqui e tudo que você viveu até esse momento. Bom, o que eu tenho a falar, né? Entrando nesse contexto da Signa, eu diria assim, tem oportunidade para se desenvolver, para buscar esse desenvolvimento? Venha. Venha porque... eu vejo assim que é uma equipe muito preparada para isso, que leva muito a sério essa questão. Você não vai ter surpresas que vai acabar não sendo produtivo, vai ser muito produtivo. E se fosse dar uma dica para a pessoa que está me escutando, que está nos acompanhando aqui, eu diria assim, busque o quanto mais você puder elevar o seu nível de consciência. Porque quanto mais consciente você estiver, mais presente você vai estar nas coisas que você precisa estar. Então, quanto mais consciente eu estou, mais conectado com as pessoas que eu amo eu estarei. Quanto mais consciente eu estiver, mais perto e mais inteiro no meu trabalho eu vou estar. Eu mexo com gente, né, no dia a dia e vejo, né, que tem tanta gente hoje perdendo performance porque não está assumindo o lugar que está. Eu tive contato com uma pessoa que ela estava insatisfeita com o seu trabalho. E ela estava no trabalho pensando na sua maternidade. E a hora que ela estava com a filha, ela estava pensando no trabalho. Na hora que ela estava passeando, ela estava se sentindo culpada por vários aspectos, por várias questões. E a hora que a gente eleva a nossa consciência, a gente entende, né, que se eu estou aqui, eu estou aqui. Se eu estou no meu trabalho, eu estou no meu trabalho. Se eu estou com a minha filha, com a minha família, eu estou com a minha família. E isso eleva o tempo de qualidade dedicado para essas questões e melhora muito mais a sua performance em todos os lugares, porque estar no trabalho sem estar, você vai fazer coisa errada. Você está com a sua família sem estar, você não vai estar presente, você não vai aproveitar a pessoa ali. Então, na hora que você está consciente, aí que eu falo, a importância de se elevar o nível de consciência. E eu vejo que existem várias ferramentas. E a Signa
para mim, foi a ferramenta que mais me ajudou a fazer essa elevação de nível de consciência. Então eu aconselho, busque elevar sua consciência de alguma maneira. E busque ferramentas, porque muitas vezes sozinho a gente não vai conseguir. Tem meditação, tem várias ferramentas que eu vou conseguir, tem a terapia, mas eu vejo que as ferramentas que a Signa me entregou foram as que contribuíram bastante para essa elevação de consciência. Eu cheguei a fazer a faculdade, cheguei a fazer pós-graduação, mas vejo que o que juntou foi essa elevação de consciência, as habilidades socioemocionais, né, as soft skills. Isso que faz com que, se a gente fosse usar a metáfora de novo, né, Fernando? Faz o azeite, né? Faz azeitar o nosso conjunto de coisas. Que legal. Muito bem, Edu. Queria agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, tá? Por ter vindo. Foi um desafio, né? O Eduardo me passou aí um direct contando algumas coisas, algumas mudanças. Eu falei, por que não a gente falar disso no podcast? E ele falou, rapaz, mas eu vou, né? Eu vou, vamos embora. Vai ser desafiador, mas tô aí. Então, muito obrigado por ter aceito, por ter dividido um pouquinho. Com certeza, alguma parte da sua história vai inspirar alguém que está com alguma dúvida, que precisa dar um passo também na vida. Os contatos do Eduardo vão ficar nas descrições também. Se você quiser tirar uma outra dúvida ou quiser falar com ele profissionalmente ou até pessoalmente às vezes, né? Um coach bem formado também e tenho certeza que vai estar à disposição para contribuir com vocês. Muito bem, esse foi mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão, ela vale mais do que qualquer motivação. Espero vê-lo em breve. Estão aí os outros episódios. Aproveite e valeu. Obrigado.